Olá, eu sou a Ceres. Neste estudo, reuniremos os três últimos períodos apresentados no esboço geológico de A Gênese: o período terciário, o período diluviano e o período pós-diluviano ou atual. Ariane Neto e eu resumiremos fielmente o que Kardec escreveu e somente depois compararemos essas afirmações com o conhecimento científico atual. Esses trechos refletem principalmente a geologia e a paleontologia conhecidas no século XIX. Nosso objetivo não é exigir que uma obra de 1868 antecipasse descobertas posteriores, mas distinguir com clareza o que permaneceu válido e o que foi modificado pela ciência. Ao comparar o texto de Kardec com a ciência atual, é necessário evitar anacronismos. As explicações científicas apresentadas refletem, em grande parte, o conhecimento disponível em 1868. Ideias posteriormente superadas não devem ser tratadas automaticamente como erros pessoais de Kardec, mas compreendidas dentro dos limites científicos de sua época, o que também não significa considerá-las válidas atualmente. Nesta análise, distinguiremos os fenômenos descritos, as hipóteses explicativas e aquilo que a ciência confirmou, modificou ou rejeitou. Se você gosta deste conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos estudos e compartilhe. Os três períodos segundo Kardec. Esta parte condensa as ideias de Kardec sem modernizá-las, corrigi-las ou introduzir explicações científicas posteriores. Período terciário, itens 33 a 42. Transformação da superfície e renovação da vida. Kardec apresenta o período terciário como o começo de uma nova ordem. A superfície muda de aparência, as condições de vitalidade aproximam-se das atuais. Depois de uma parada na produção vegetal e animal e de uma destruição quase geral, surgem novas espécies de organização mais perfeita e adaptadas aos ambientes. Soerguimentos e formação do relevo. Com o aumento da espessura da crosta, as matérias em brasa comprimidas pelo fogo interior teriam rompido o envoltório terrestre. As fissuras e elevações formariam picos, cadeias montanhosas, continentes e ilhas. O fenômeno teria ocorrido sucessivamente em épocas diferentes. Camadas inclinadas e fósseis marinhos nas montanhas. Os soerguimentos inclinariam camadas sedimentares inicialmente horizontais. Conchas encontradas nas montanhas indicariam terrenos formados no fundo do mar e depois elevados, sem exigir que as águas tivessem atingido aquelas altitudes. Exposição de rochas antigas e vulcões. A ruptura e a elevação do solo colocariam a descoberto granito e terrenos antigos. Pelas fissuras escapariam o fogo interior e matérias em fusão, formando vulcões comparados a chaminés ou válvulas de segurança que protegeriam o globo de comoções maiores. Ação das águas e formação dos depósitos terciários. As águas deslocadas pelos soerguimentos erodiriam terrenos, desnudariam montanhas, escavariam vales e depositariam materiais. As camadas terciárias, formadas sobre uma superfície desigual, teriam um caráter mais local que as anteriores. Vida, mamíferos e primatas. Kardec atribui o retorno da vida vegetal e animal, entre outras coisas, à atmosfera mais depurada. O período seria marcado pelos animais terrestres, pelas aves e pelos mamíferos gigantescos, como paleotério, megatério, dinatério, mastodonte e mamute. Descobertas recentes indicariam também a presença de macacos e quadrúmanos, ao menos no final do período. Período diluviano, itens 43 a 48. Um grande cataclismo aquático. Kardec descreve um dos maiores cataclismos da Terra,
As águas teriam invadido os continentes, arrastado terras e rochas, desnudando montanhas, devastando florestas, destruindo numerosas espécies e formando os terrenos diluvianos. Blocos erráticos. Grandes blocos de granito, encontrados longe das montanhas de origem, teriam sido transportados pela violência das correntes. Primeiros aerólitos. Kardec afirma que os primeiros aerólitos eram encontrados nos terrenos diluvianos e admite que a causa de sua queda anterior não era conhecida: gelos polares e mudança súbita de temperatura. Os polos teriam começado a se cobrir de gelo e as geleiras montanhosas teriam se formado nessa época. Mamíferos encontrados fossilizados nas regiões polares indicariam para Kardec um resfriamento súbito. Dilúvio universal e hipóteses causais. Kardec considera esse acontecimento o verdadeiro dilúvio universal. Entre as hipóteses mencionadas estão uma mudança brusca do eixo terrestre ou o soerguimento de partes da crosta e de montanhas submarinas, embora reconheça que a verdadeira causa era desconhecida. Ossadas nas cavernas. Durante a convulsão das águas, animais teriam buscado refúgio em alturas, cavernas e fendas, onde morreram por fome, luta ou invasão das águas. Isso explicaria as acumulações de ossos nas cavernas e brechas ósseas. Período pós-diluviano ou atual, itens 49 e 50. Restabelecimento do equilíbrio. Depois do cataclismo, o equilíbrio teria sido restabelecido. O solo estaria mais consolidado e o ar mais depurado, e o calor solar menos sufocante. Animais menos selvagens e vegetais mais suculentos preparariam a terra para o aparecimento do homem, apresentado como o último ser da criação. A antiguidade do homem. Kardec registra a controvérsia sobre a existência humana antes do dilúvio. Considera certo que o homem não viveu nos períodos primário, de transição ou secundário, e admite que, se apareceu no terciário, isso teria ocorrido apenas no final e em pequeno número, vestígios e início do papel humano. A ausência então atribuída a restos humanos autênticos sustentava uma aparição posterior. Contudo, as descobertas de Boucher tornavam possível uma existência anterior ao cataclismo. Seja qual fosse a data, Kardec considera que o papel humanitário do homem começou a se desenhar no período pós-diluviano. Comparação com a ciência atual. O que a ciência confirmou? Transformações profundas marcaram o Cenozoico. O Cenozoico começou após a extinção de 66 milhões de anos e foi marcado por reorganização dos ecossistemas, deslocamento dos continentes, mudanças climáticas e a diversificação de mamíferos e aves. Soerguimentos ocorreram de modo sucessivo. Grandes cadeias montanhosas foram elevadas em regiões e épocas diferentes, ao longo de milhões de anos. Camadas sedimentares podem ser inclinadas. Sedimentos geralmente se acumulam em camadas aproximadamente horizontais, posteriormente dobradas, falhadas ou inclinadas por movimentos tectônicos. Fósseis marinhos nas montanhas resultam de soerguimento. Rochas formadas em antigos ambientes marinhos podem ser elevadas a grandes altitudes pela tectônica. Água, gelo e erosão transformam o relevo. Rios, correntes, geleiras e outros agentes removem, transportam e depositam materiais, escavando vales e preenchendo bacias. O Cenozoico teve grande diversificação dos mamíferos. Muitos grupos de mamíferos se expandiram depois da extinção do fim do Cretáceo. Vários animais citados por Kardec realmente pertencem ao Cenozoico. Primatas existiram no antigo terciário. O registro fóssil confirma primatas no Paleógeno e sua ampla diversificação posterior. Blocos erráticos foram transportados a grandes distâncias. Grandes rochas podem ser arrancadas, carregadas por geleiras e depositadas longe de sua origem. Ocorreram extensas glaciações. O Pleistoceno foi marcado por repetidos avanços e recuos de mantos de gelo,
acompanhados por grandes mudanças ambientais. Muitos animais morreram e seus ossos se acumularam em cavernas. Cavernas podem concentrar ossos por transporte de água, ação de predadores, quedas naturais, ocupação repetida e outros processos. A antiguidade humana era maior do que se aceitava. Boucher estava no caminho correto ao associar ferramentas de pedra a depósitos antigos. A arqueologia e a paleantropologia confirmaram uma história humana muito anterior às civilizações históricas. O que a ciência modificou? O terciário deixou de ser uma unidade formal. O antigo terciário corresponde hoje aproximadamente ao Paleógeno e ao Neógeno, entre 66 e 2,58 milhões de anos. Montanhas e continentes não foram produzidos por um fogo central. A tectônica de placas explica colisões, subducção, falhamentos, dobramentos, vulcanismo e deslocamento continental. O interior terrestre não é uma fornalha líquida. O manto é predominantemente sólido e se deforma lentamente. Magma é gerado em regiões específicas. Vulcões não são válvulas de segurança do globo. Não há evidência de que a quantidade de vulcões proteja a Terra de comoções maiores. A evolução não produz formas progressivamente mais perfeitas. Espécies não são esboços grosseiros das atuais. Cada linhagem possui história e adaptações próprias. Animais terrestres, mamíferos e aves são anteriores ao Cenozoico. Animais terrestres surgiram no Paleozoico, mamíferos no Triássico e aves no Jurássico. Não existiu um único dilúvio geológico universal recente. Os chamados terrenos diluvianos reúnem depósitos de origem e idades diferentes, sobretudo glaciais, fluviais, lacustres e costeiros. Não registram uma inundação simultânea de todos os continentes. Blocos erráticos foram transportados principalmente por geleiras. O deslocamento de muitos desses blocos não exige correntes produzidas por um dilúvio universal. Meteoritos não começaram a cair no período diluviano. Meteoritos são remanescentes muito antigos do sistema solar e atingem a Terra desde sua formação. A ausência em certas camadas depende da preservação e do reconhecimento geológico. As glaciações não começaram todas de uma vez. A Terra passou por glaciações muito anteriores ao Pleistoceno. As glaciações quaternárias ocorreram em vários ciclos, não por um único resfriamento súbito. Mamutes não eram elefantes tropicais surpreendidos nos polos. Mamutes eram adaptados a ambientes frios e temperados. Seus restos congelados não demonstram por si uma mudança instantânea da temperatura global. A mudança brusca do eixo terrestre não explica as eras glaciais. Os ciclos glaciais estão relacionados a variações orbitais, gases de efeito estufa, circulação oceânica, albedo e outros mecanismos climáticos. Acumulações ósseas em cavernas têm múltiplas causas. Não existe uma explicação única por fuga diante de uma inundação. Cada depósito precisa ser estudado segundo a sua idade e seus processos de formação. A história humana é muito mais antiga. A linhagem humana remonta a milhões de anos. Homo sapiens existem há cerca de 300 mil anos e ferramentas de pedra são conhecidas há milhões de anos. O homem não apareceu em um ambiente previamente preparado para recebê-lo. A ciência descreve a origem humana por evolução biológica e cultural dentro de ecossistemas em transformação e não como o último aparecimento de uma sequência orientada. Período atual reúne intervalos muito diferentes. O quaternário inclui Pleistoceno, Holoceno. A agricultura e as primeiras civilizações pertencem apenas aos últimos cerca de 12 mil anos. Nossas considerações finais. Ao reunir os períodos terciário, diluviano e pós-diluviano,
percebemos uma tentativa de organizar a história recente da Terra conforme a geologia e a paleontologia conhecidas em meados do século XIX. Kardec incorporou observações efetivas, camadas inclinadas, fósseis marinhos em montanhas, erosão, depósitos locais, vulcanismos, mamíferos, fósseis, blocos erráticos, glaciações e vestígios humanos antigos, ao lado de explicações que ainda estavam em formação. A ciência confirmou muitos dos fenômenos observados, mas modificou sua cronologia e seu mecanismo. A tectônica de placas substituiu o fogo central como explicação geral do relevo. A evolução abandonou a ideia de formas sucessivamente mais perfeitas, e a geologia do Quaternário demonstrou que os depósitos atribuídos a um dilúvio universal resultam de diferentes glaciações, rios, lagos, mares e eventos regionais. A paleoantropologia também ampliou profundamente a antiguidade humana. O debate mencionado por Kardec foi resolvido por grande quantidade de fósseis, ferramentas e métodos de datação, revelando uma história evolutiva de milhões de anos. Nesta comparação, procuramos evitar anacronismos. As explicações apresentadas por Kardec refletem em grande parte o conhecimento científico disponível em 1868. As ideias posteriormente superadas não foram tratadas automaticamente como erros pessoais do autor, mas compreendidas dentro dos limites científicos de sua época, sem que isso signifique considerá-las válidas atualmente. Por esse motivo, distinguimos os fenômenos descritos, as hipóteses explicativas e aquilo que a ciência confirmou, modificou ou rejeitou. Até o próximo vídeo.